amigos do Chief of Design, Ed Francisco aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ferramenta chamada Mautic, ou Mautic como algumas pessoas costumam dizer. O Mautic é um software para automação de marketing de código livre que possibilita você manter um relacionamento com sua audiência através de campanhas de e-mails, onde você pode oferecer seus conteúdos, ofertas, produtos, entre outros. E esse relacionamento acontece quando o usuário se inscreve por e-mail através de um formulário em uma página de captura e entra no sistema do seu Mautic. O Mautic é similar a plataformas de e-mail marketing como o MailChimp, ActiveCampaign, entre outras. Só que o software em si é de uso gratuito. É uma ferramenta de código livre. Basta apenas você instalar o aplicativo em sua hospedagem. Mas logicamente que existem alguns custos. Para que o Mautic ele funcione adequadamente, vai precisar de algumas integrações. E isso tem um determinado custo. Começando logicamente pela hospedagem e por um bom serviço de envio de e-mails. Um serviço de SMTP. E por que o Chief está compartilhando uma aula sobre automação de marketing? Bom, o que acontece é o seguinte. Em nosso suporte para os alunos, sempre surge uma dúvida do pessoal sobre integração de landing pages com serviços de e-mail marketing. E toda essa parte de automação e sequenciamento de e-mails. Então a gente decidiu gravar uma aula sobre essa ferramenta que a gente utiliza para envio de nossas campanhas, que é o Mautic. E quais são os pré-requisitos para você ter um Mautic rodando? Bom, primeiro você precisa de um bom servidor de hospedagem. De preferência, um servidor bem parrudo, uma VPS. Isso porque o Mautic demanda muito do servidor. E quanto mais leads forem entrando, foram capturados pelo sistema, mais aumentará o armazenamento em seu banco de dados. Outra coisa que a gente pode ter como requisito é um bom servidor de e-mail, bom serviço de e-mail. Para quê? Para que tenha uma boa entregabilidade, ou seja, o serviço de e-mail tem que ter boa reputação, para garantir que suas mensagens não chegarão no spam. Você pode até usar o próprio serviço de e-mail de sua hospedagem, mas existem algumas limitações. Primeiro porque a gente tem que ficar atento com a própria limitação do serviço de e-mail, ou seja, da hospedagem. Ela pode limitar o seu envio diário. E outra, a gente não sabe como vai estar a reputação do IP do servidor que está atrelado à sua conta de e-mail. Como é uma conta nova, estiver adquirindo uma hospedagem agora, ele vai demandar tempo para ter uma boa reputação. Então existe uma grande probabilidade que o seu e-mail caia no spam. Então é indicado você utilizar algum serviço externo, como por exemplo a Amazon SES, né? Simple Email Service, que é um serviço pago, mas existe uma quantidade de 62 mil e-mails que você pode utilizar de forma gratuita e que eu vou falar um pouco mais à frente, tá bom? Bom, outra coisa de pré-requisito importante é que sua hospedagem tem que oferecer um recurso para programar tarefas cron. São tarefas responsáveis para ajudar o Mautic enviar e-mails, criar segmentos, entre outras ações que ele precisa dessa tarefa que ele não consegue trabalhar sozinho. Por fim, encriptação SSL. Tendo isso, você já consegue rodar o seu Mautic. Então eu vou demonstrar aqui no tutorial que a gente vai utilizar o CyberPanel da Hostinger, que é um dos nossos parceiros. A gente adquiriu uma VPS da Hostinger que é mais indicado para rodar o Mautic. E a gente vai utilizar o painel CyberPanel. Caso você esteja interessado em conhecer o CyberPanel da Hostinger, eu vou deixar aqui na descrição um link para que você conheça os planos. E quem sabe no futuro você rodar o Mautic por lá. Então vamos aqui esse tutorial onde a gente vai instalar o Mautic pela Hostinger. A primeira coisa, a gente vai definir aonde a gente vai instalar. A gente vai instalar em um domínio. Eu vou instalar no domínio do eBook Solidário, que é um produto conhecido aqui do Chief of Design. Só que eu não vou instalar em um diretório dele, certo? Eu vou criar um subdomínio para isso, que é mais indicado. Então, como que eu vou fazer? Eu vou aqui em Websites,
e vou criar um website. Primeiro eu vou selecionar um pacote. Caso você não saiba como mexer no CyberPanel, tem aula aqui no canal onde eu explico todos os atalhos aqui para você criar pacote, criar sites, criar contas de e-mail, tudo relacionado ao CyberPanel, ok? Então eu vou selecionar um pacote, eu vou selecionar o dono do pacote. Deixa eu pegar aqui o domínio, vou precisar dele. Vou colocar o nome do domínio, que será info. No caso, subdomínio, né? Tá como nome domínio, mas eu vou criar como subdomínio. Vou colocar um e-mail, vou colocar o meu e-mail aqui. E vou selecionar o PHP. O PHP para rodar o Mautic no CyberPanel aqui que eu estou utilizando, ele tem que ser na versão 7.4. E conforme o Mautic for atualizando, nós estamos com a possibilidade de estar rodando com a versão até 8 de PHP. Aí você tem que verificar isso para poder instalar. Funcionalidades adicionais, eu não vou colocar SSL agora, vou colocar depois, eu vou colocar esse daqui, ó. E vou criar o website. Quando eu digo criar o website no CyberPanel, na verdade eu vou criar um painel para gerenciamento do site no domínio que eu estou criando aqui. No caso do subdomínio info, ebook, HTML, CSS. Então, criar o website. Está criando. Bom, instalou com sucesso. Eu vou aqui novamente no menu Websites do CyberPanel e vou listar websites. Bom, aqui eu tenho a relação de sites, tá por ordem alfabética. Eu vou ter que ir em info, né, letra I. Aqui em cima eu tenho o domínio do ebook HTML e CSS, certo? Onde eu posso gerenciar, mas não é aqui que eu vou não. Eu vou no info.ebook, certo? E vou clicar em Manage. Bom, aqui é onde eu gerencio o site para esse domínio. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou digitar aqui, ó, o endereço do site. info.ebook HTML CSS, vou dar Enter. E logicamente que não foi encontrado. Isso porque a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ter que fazer apontamentos de DNS para que a gente consiga acessar o site através desse subdomínio. Então, eu vou duplicar essa aba aqui do CyberPanel. Vou em gerenciar DNS. Vou adicionar apagar registros. E vou selecionar domínio. No caso aqui, se eu for em info, né, se eu for no subdomínio, não vai dar certo. Ó, aqui, ó, info ebook HTML. Ele não consegue mostrar os registros. Eu tenho que ir no domínio mesmo. Dessa vez eu vou no domínio do ebook. E aí ele vai mostrar todos os registros, né, todos os apontamentos que você tem que configurar no e-book. Eu vou configurar aqueles que tenha o info no nome. Eu vou fazer uma configuração para apontamento A e para apontamento CNAME. E onde é que você faz essa configuração? Você faz lá aonde você adquiriu o seu registro. Se você adquiriu no registro BR, você faz lá. Se você adquiriu na GoDaddy, você faz lá. Os nossos registros estão sendo administrados pela Cloudflare. Então é lá que eu vou ter que fazer essa configuração. Primeiro eu vou fazer de A, certo? E o dado que eu vou usar é esse aqui, ó. Com o info.htmlcss.com e eu vou usar esse valor. Então eu vou aqui na Cloudflare, que já está aberta. Vou buscar o meu domínio, que já está aqui. Se você não tem domínio na Cloudflare, você vai ter que adicionar, logicamente. Mas no caso você vai fazer onde você registrou. Deixa eu clicar aqui no meu domínio. Venho em DNS Settings. Eu já tenho alguns apontamentos aqui, que é referente a só o domínio. Pode ver que não tem nada aqui de info, que é o name, não tem nada com info. Eu vou ter que adicionar para o subdomínio. Então venho adicionar o tipo A
Eu vou colocar aqui, ó, esse dado, só que eu tiro o HTML CSS, o HTML, o e-book HTML CSS.com. E eu coloco o quê? O endereço de IP que eu utilizo aqui no CyberPainio. Eu tiro o proxy e save. Opa, aqui deu erro porque tem um ponto aqui. Deixa eu tirar esse ponto. Agora põe para salvar. É isso que você tem que fazer aí no seu registrador, certo? Beleza, tá aqui. Agora o que falta? CNAME. Então eu venho aqui adicionar. CNAME. E aí, confere qual que é o tipo do CNAME aqui, ó. Vamos voltar para o CyberPainio. Vamos no CNAME. Eu quero o info, né? Então é esse daqui, ó, que eu vou colocar. Info. Tem esse aqui também, mas como eu não, para o próprio e-mail da conta, mas eu não quero mexer com isso agora não, certo? Eu só estou trabalhando com o domínio, eu quero que o site apareça no navegador. Então eu venho aqui, ó, CNAME, coloco isso, tiro esse ponto aqui, ó, e eu vou colocar, ó, o info para frente, ó. info.ebookhtmlcss.com, tiro o proxy e save. Tá. E agora o que vai acontecer? Esses apontamentos estão propagando, né? Assim que eles propagarem, eu consigo acessar o site. A gente pode fazer um teste para ver como está a propagação. Para isso você pode pesquisar no site whatsmydns.net. Você digita aqui, por exemplo, o valor que você colocou lá, né, que é info. ebook html css.com. Deixa eu ver digitado certo. Ó, começou a propagar, certo? Aqui está o IP. Aí eu posso colocar também o nome do CNAME, que era esse. Mudo aqui para CNAME. Ó, começou a propagar. Aqui está o valor do CNAME. Está propagando. O Brasil ainda não, mas está propagando. Possivelmente já vamos conseguir acessar aqui. Vamos conferir. Deixa eu dar um enter aqui. Ó, já estamos acessando. Ok. Essa aqui é a página inicial do CyberPainio quando você, certo, consegue fazer o apontamento e você consegue acessar o seu site. Quando você cria o seu site pelo CyberPainio, você não consegue de imediato acessar. Você só consegue acessar de forma provisória por esse preview aqui, que é uma URL provisória. Ó. Você clica nela e você consegue acessar. Mas a gente não quer acessar por aqui, né? Não interessa pra gente. A gente quer acessar pelo subdomínio ou domínio, no caso, né? No caso que a gente está trabalhando é o subdomínio. Só que ainda não está bacana. A gente precisa ativar o SSL. Pode ver que aqui está dizendo que a conexão não é segura. E um dos requisitos para o Mautic é ativar o SSL. Beleza. Mas antes disso, vamos fazer uma coisa aqui rapidinho. Vamos criar o e-mail que a gente vai usar para disparar, né? Vai ser o e-mail que a gente vai usar para se relacionar com o usuário. E tem que ser um e-mail para esse domínio. Então vamos aqui em e-mail. Vamos criar um e-mail. Aí você vai selecionar nosso subdomínio. Info, aqui está. Vamos colocar um nome de usuário. Vou colocar contato. Vai ficar contato@info.ebookhtmlcss.com. Vamos criar uma senha. Criar e-mail. E-mail criado com sucesso. Vamos voltar aqui. Vamos em listar e-mail. Eu quero mostrar uma coisa. Vamos selecionar de novo o nosso subdomínio.
E aqui é o seguinte que eu quero mostrar. Aqui tem dados, os dados relacionados a essa conta. E aqui embaixo tem, ó, SMTP. Ou seja, você pode cadastrar no Mautic, né, a configuração de e-mail, usando esses dados aqui, ó, certo? O hostname, que é o mail.ifo.ebookhtml.css.com. A porta tem de 25, 587 e 465. Você pode usar esses dados, mas como eu falei, não é indicado, certo? É indicado que você utilize um serviço de SMTP que garanta a entregabilidade. Então, para você rodar isso aqui, você precisaria, por exemplo, fazer novos apontamentos no seu registro de DNS, né, onde você adquiriu o seu domínio, referente a outros dados aqui do DNS. Que nem eu vou carregar aqui, ó, recarregar. Vou selecionar de novo o domínio do ebook HTML. E aqui em MX ele vai mostrar novos dados, ó. MX ele vai mostrar dados relacionados a esse e-mail que a gente criou aqui, ó. Mail.info. Se você vir em TXT, nós temos uns itens que auxiliam ao seu e-mail. Ali tem uma boa entregabilidade, que são esses, ó, DMARC, Domain Kill. São configurações importantes que ajudam. E tem aqui relacionado ao e-mail que a gente criou aqui, ó, certo? Ou seja, ele já tem esses dados. Você tem que fazer a configuração no seu registro, certo? No seu registrador de domínio. Mas mesmo assim, isso não vai garantir que você tenha uma boa entregabilidade. Bom, isso aqui só foi um adendo. A gente não vai mexer com isso, né? Já que a gente vai trabalhar com o Amazon. Mas se você quiser, seria indicado você fazer os apontamentos, né? Que nem aqui tem. Né, que nem aqui você consegue adicionar todos esses dados que eu falei de MX, certo? De TXT, adicionando cada apontamento para que ajude nessa questão. Mas não é o caso. Então, beleza. Agora que a gente criou o nosso e-mail, a gente vai fazer a encriptação SSL tanto para o e-mail, tanto para o domínio. Então, vou voltar no CyberPanel. Quanto à configuração antes de instalar o Mautic. Na hora de instalar o Mautic vai ser rapidinho. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vem em SSL. Gerir SSL, é encriptação. A gente vai escolher o nosso subdomínio. E vai emitir o SSL. Bom, já conseguimos emitir para o domínio. Agora vamos fazer o mesmo, só que para o nosso e-mail. Nosso serviço de e-mail. Servidor de e-mail. Vamos pegar aqui a nossa conta, mail.info, e vamos emitir o SSL para a nossa conta de e-mail. Bom, já emiti. Deixa eu copiar isso aqui. O que a gente vai fazer, ó? Eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu colocar endereço como HTTPS e vamos atualizar. Ó, pode ver que está com conexão segura agora. Para conferir mesmo, você pode vir no site, um site chamado, deixa eu entrar aqui no Google. Você digita check SSL. Ó, você pega esse aqui, ó, é o SSL Shopper. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar o endereço do domínio, do subdomínio no caso, e verificar realmente se está funcionando, porque essas coisas são importantes. Tem que estar funcionando bem. Se o certificado tá ok. Tá beleza. Então a gente viu que tá tudo ok. O certificado SSL para o site. Feito isso, agora finalmente a gente vai instalar o Mautic. Beleza? Então a gente vai aqui no CyberPanel. Nós vamos listar websites. Vamos para a página 2, se não me engano, assim. Acho que está na página 2 o nosso
Aqui está, info.ebook.html CSS, vamos em Manage. E vocês vão ver que é bem simples aqui para instalar o Mautic pelo CyberPanel. Não é de forma manual, ele utiliza um instalador aqui de aplicações. Ó. A gente vem aqui no final, clica em Install Mautic. Bom, aqui é o seguinte, aqui você pode colocar, né, os seus dados de administrador e você pode utilizar ou um e-mail somente para logar, caso você esteja atendendo um cliente, você vai deixar o cliente enviar e-mails pelaquela conta que a gente criou, certo? Que é de envio de e-mail, só que a administração pode ser um outro e-mail, certo? Só para você acessar, mas o envio se dá para aquele e-mail que a gente criou, que é o contato@info.ebook.html.css, mas você pode colocar um outro e-mail aqui. Mas eu vou utilizar aquele e-mail mesmo, certo? Eu vou deixar tanto para logar, tanto para enviar, para envio. Então é contato@info.ebook.html.css.com e vamos colocar uma senha. Beleza? Vamos ver se está certo. E vamos instalar. Ele demora um pouco para instalar, isso vai depender do seu servidor. Bom, instalação realizada com sucesso. Voltar aqui. Agora vamos aqui no navegador e vamos dar um refresh para ver o que acontece. Ó, Mautic instalado, isso aqui é a cara dele, né, a tela inicial. Pode ver que ele muda aqui a URL, fica com S/login. Então vamos logar. Pegar os dados de login. É, efetivamente instalado. Mas, do jeito que ele está aqui, ele não funciona. Ele precisa mexer em algumas coisas. Só para você conhecer rapidinho, na lateral esquerda aqui temos um menu com alguns dados, né, contatos, campanhas, segmentos, componentes, está em inglês. Aqui é companies, né? Campanhas está aqui embaixo. A gente pode mudar para português. A gente vem aqui em configuração. Aqui eu já aproveito e coloco HTTPS. Certo? E aqui a gente pode colocar português. Está em inglês, Estados Unidos. A gente vai procurar por português. Português da sua região, português do Brasil no meu caso. A gente pode salvar as alterações. Beleza, aqui a gente pode ver que está em português agora, certo? Tá HTTPS aqui, legal. E a gente pode fazer uma outra configuração, que é a configuração para ver se existe conexão com o seu servidor. Então a gente vem aqui em configuração de e-mail. E como que eu falei, eu não vou usar o SMTP aqui da hospedagem, do CyberPanel. O que eu vou usar é um servidor da Amazon. Então o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui, ó, a gente vai outro servidor SMTP, eu vou colocar dados aqui em host, porta, entre outros. Então vamos lá. Porta 587. Vamos colocar criptografia TLS. Modo de autenticação por login. Vou colocar o usuário que eu utilizo da minha conta da Amazon. E para encerrar, a senha. Feito isso, ele pede para você clicar em aplicar para a gente poder conferir após as alterações. Beleza, agora vamos testar a conexão. Sucesso! Enfim, você tem o seu Mautic instalado e conectado com o servidor em questão. Mas ele ainda não está 100% funcional. Isso porque ele é uma ferramenta que depende de algumas integrações. E essa integração que falta é relacionada às tarefas cron. Ou seja, quando o usuário ele entra no sistema, ele vai receber, por exemplo, uma sequência de e-mails. Isso não é feito de forma manual. Isso tem que ter uma programação, certo? Uma programação automática
que rode de tempos em tempos. E é aí que entra as tarefas cron. As tarefas cron, ela programa ações que serão iniciadas em determinado tempo. E é isso que a gente precisa para poder o Mautic rodar efetivamente. Certo? Ele inserir pessoas em determinadas listas, segmentos, ele enviar uma sequência de e-mail em determinada data. É isso que falta. Só que eu vou deixar isso para uma outra videoaula, porque isso aqui está bem longa. Certo? Nosso intuito aqui era fazer a instalação do Mautic. Então é o seguinte, em algum momento vai estar aqui no canal essa videoaula, você vai poder conferir na descrição desse vídeo e no card, certo? Então eu peço que você deixe seu like se você gostou da nossa aula, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito no Chief of Design, nos siga nas redes sociais e se torne membro do canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário. A gente se vê então na próxima aula e também até o próximo conteúdo sobre as tarefas cron para o Mautic. Abraços e até mais!